a mensagem com o nosso querido irmão André, que veio de longe, muito longe, far away, bem distante, para vir até aqui falar, dividir a mensagem que o Senhor trouxe para até nós. Amém. Eu acho que não precisa me apresentar. Alguém aqui não me conhece? Levanta a mão, alguém que não me conhece aqui. Para quem não me conhece, meu nome é André. Eu fui membro dessa igreja, mas por forças maiores me chamaram para fazer uma missão Caleb no começo desse ano, lá na igreja das Goiabeiras, em janeiro, e lá me contrataram. Ainda estou para receber os fundos de garantia dessa igreja, que ainda não depositaram na minha conta. Eu tenho que procurar saber quem é a Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro Alburuene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Quarta-feira à noite, é do dia 23 de outubro de 2024. E esse é o professor André. Capítulo 34. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 34. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro Alburuene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Amém. Todos acharam? Êxodo capítulo 34. Quem achou, diga amém. Quem não achou, vou esperar um pouquinho, tá bom? Amém? Antes de nós começarmos a leitura, deixa eu explicar para vocês como é a forma de estudar a Bíblia, né? A gente, quando vai estudar a Bíblia, a gente tem que apenas, primeiro, nós temos que aprender que a Bíblia não é de acordo com nossos pensamentos. A geração que foi escrita a Bíblia, muitas vezes ele tem, muitas vezes não, sempre ele tem um pensamento diferente do nosso. Vou dar um exemplo para vocês. Quando nós brasileiros, nós vamos fazer, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, vamos dizer, uma reforma de saúde. Quando a gente resolve fazer uma reforma de saúde, primeiramente nós pensamos assim, quando a gente vai fazer uma reforma, eu vou cuidar da minha saúde, para que eu envelheça com mais saúde, para que eu não tenha causado doenças. Muitas vezes nós fazemos qualquer tipo de reforma pensando em nós mesmos, os benefícios para nós. Já a Bíblia, quando ele fala em algum assunto, ele fala não pensando em si, na pessoa, ele fala pensando nas gerações futuras. Quando a Bíblia quando a pessoa na Bíblia fala em reforma de saúde, eles estão dizendo assim, olha, eu vou ter uma boa saúde, vou me alimentar bem, eu vou fazer exercício físico, porque os meus filhos, os meus netos vão nascer saudáveis. Eles pensam no futuro, na nova geração. Nós pensamos em nós. Muitas vezes nós pensamos em nós. Mas a Bíblia, a forma de eles explicar a pessoa, ele sempre pensa na geração futura. E no livro de Êxodo, capítulo 34, fecha seus olhos, vamos falar novamente com o nosso Deus. Soberano e amado Deus e Pai, nesse momento a Tua palavra está aberta. Luz para o nosso caminho, a Tua palavra. E nesse momento, desça sobre nós o poder do Espírito Santo, para que nós venhamos entender tudo aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Em nome do amor de Cristo. Amém. O versículo 7, Êxodo capítulo 34, versículo 7, diz assim: que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, as transgressões e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais, dos filhos, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Sempre a Bíblia pensa no próxima geração que vai vir. Sempre ela pensa assim. E para isso eu vou falar para vocês hoje, essa noite, sobre 3 gerações da Bíblia. 3 gerações diferentes. E para isso, para deixar bem claro para vocês, eu preciso de alguns voluntários, né?
Eu vou chamar muitos voluntários aqui para que vocês entendam a forma de 3 gerações diferentes. Eu queria convidar aqui o Neto para mim, pode ser, Neto? Você, o Denijane, deixa eu aqui uma pessoa mais jovem, né? Esse garotinho aqui pode ser? Eu juro que não vou botar vocês à prova, não vou deixar vocês falar nada, é só para representar a pregação de hoje sobre 3 Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Esse é o professor André. Quem aqui dos 3? Denijane. Pronto. Denijane, ele vai representar esta noite a geração de Moisés, certo? Essa é a geração de Moisés. Essa geração, a geração do Neto, vai ser a geração de Josué. E a outra do garotinho é os filhos de Josué. Essa geração, que é a geração de Moisés, foi uma geração que viu muitos milagres de Deus em suas vidas. A geração de Moisés, ele viu o mar se abriu, ele viu o Egito ser destruído com o poder de Deus, ele viu maná cair do céu. Essa geração, a geração de Moisés, foi uma geração que viu tantas coisas, a presença de Deus. E o livro de Hebreus diz que Deus colocou uma nuvem como forma de manifestação do seu poder e da presença de Deus na vida dessa geração. Então essa geração, a geração de Moisés, foi uma geração que viu tantas coisas acontecer. Porém, olha sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Pode ficar aí, viu? Vocês vão passar o por todo o Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Noite de quarta-feira do dia 23 de outubro de 2024. Esse é o professor André. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Olha só o que a Bíblia diz em relação à geração de Moisés. A partir do versículo 30. Olha comigo. É melhor que eu ler. A partir do versículo 30. Pronto, diz assim, ó. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco, diante de vossos olhos no Egito. Vai passar. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvorene. Não, eu vou para aquela novamente. Deixa eu ler aqui na Bíblia mesmo, tá bom? Deuteronômio capítulo 1, a partir do versículo 30, diz assim, ó. O Senhor vosso Deus, que vai diante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco, diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto onde vieste, que o Senhor vosso Deus, nele vos levou, como homem leva a seu filho por todo o caminho. Olha, Deus vai dizer o seguinte, ó. Olha, assim como eu fui com a geração de Moisés, eu serei com a geração de Josué. Vai ser como um pai que leva um filho nos braços. Assim como Deus fez na geração de Moisés, assim ele fará com a geração de Josué. Continua a leitura, versículo 33. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Que Alvorene. foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deveria acampar de noite no fogo, para vos mostrar o caminho, por onde haveis de andar, e de dia nas nuvens. Tendo, pois, ouvido, versículo 34, tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei a dar a vossos pais. Deus está dizendo o seguinte, olha, que a geração de Moisés foi uma geração que viu tanto, mas foi uma geração que começou a adorar um bezerro de ouro, começou a desviar do caminho do Senhor, e por causa disso Deus disse que essa era seria uma maligna geração, e por causa disso Deus disse o seguinte: nenhum da geração de Moisés entrará na terra prometida. Nenhum. Toda a geração de Moisés pereceu no deserto.
Mas isso não quer dizer que alguns não foram salvos. Eles apenas não entraram na terra prometida. Porém, Moisés se salvou, Arão se salvou, muitos se salvaram. Mas a geração de Moisés foi aquela geração, por mais que eles tenham visto as coisas, eles começaram a zombar e a duvidar do Deus de Israel. E por causa desse pecado, não entraram na terra prometida. Então a geração de Moisés foram todos mortos nos desertos. Aí vem a geração de Josué. A geração de Josué, a mesma coisa que Deus fez com Moisés, fez com Josué. Se Moisés viu o Egito ser destruído, Josué viu Jericó ser destruído. Assim como Deus abriu o Mar Vermelho na geração de Moisés, Deus abriu o Rio Jordão na geração de Josué. Essa geração de Josué foi a geração que começou a organizar o culto, foi a geração que começou a ensinar para o povo como deveria guardar o sábado, foi a geração de Josué que começou a organizar sobre dízimos e ofertas, foi Josué, a geração dele, que colocou entre as 12 tribos de Israel 48 cidades para os levitas, para que cada tribo tivesse uns levitas para corrigir o povo. Então foi a geração de Josué que fez tanto para a obra do Senhor. Essa geração, ele começou a organizar tudo que nós temos hoje, veio a partir da geração de Josué. Porém, olha só Bíblia no livro de Josué. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, 23 de outubro de 2024. Este que nos fala exatamente o professor André. (23 de outubro de 2024). Assim como Deus colocou uma nuvem de fogo como prova na geração de Moisés, olha só o que foi que Deus fez na geração de Josué. Josué capítulo 5, a partir do versículo 13. Versículo 13 diz assim: Então Josué, aos pés de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué e lhe disse: És tu um dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu-lhe ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Diz, meu senhor, ao seu servo. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça a sandália dos pés, porque o lugar onde está é um lugar santo. Essa geração, ele viu tanto os milagres de Deus, que o próprio príncipe, o rei do Egito, apareceu para Josué. E esse príncipe nós conhecemos como Jesus. O próprio Jesus, ele aparece para Josué. Como é que eu posso provar para vocês que era Jesus? Porque quando a manifestação de um anjo na Bíblia, quando há uma manifestação de anjos, que a pessoa quer se prostrar, o anjo não permite. Mas esse anjo aqui permitiu. Esse anjo aqui permitiu que Josué se prostrasse. Então só quem deve adoração é somente a Deus. Então a geração de Josué foi uma geração que eu posso dizer assim, foi uma geração tão boa, que ele viu Jericó cair com o poder de Deus. Ele viu Deus destruir. Só o seguinte: olha Josué, você não vai fazer nada, eu só quero que você fique ao redor da cidade e comece a cantar umas músicas lá, e vocês vão ver o poder de Deus. É uma geração que organizou tudo que nós temos. Porém, essa geração foi uma geração que também morreu, uma geração que se passou. Porém, vem a geração dos filhos de Josué. E como é que eu posso definir essa geração? Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, 23 de outubro de 2024. E este é o livro de Juízes, professor capítulo André. 2.
Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvaroene, localizada à Travessa Tenente José Barreira, número 50, aqui no Grande Alvaroene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Juízes capítulo 2, a partir do versículo 10. Amém? Amém. A partir do versículo 10 diz assim: foi também congregado a seus pais toda aquela geração. O que significa isso? Aquela geração de Josué, todos morreram e se congregou com a geração de Moisés. Continua a leitura. Após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante os olhos do Senhor, pois serviram aos Balaíns, deixaram o Senhor Deus de seus pais, que o tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses da gente, que havia ao redor deles, e os adoraram, provocaram a ira do Senhor, porquanto deixaram o Senhor a servir a Baal e Astarotes. O que significa isso? A geração dos filhos de Josué, a Bíblia diz que eles não conheceram o Senhor Deus de Israel. Aí eu pergunto a essa igreja do Alvaroene: se vocês pudessem escolher de qual geração você fosse nascer, de qual geração você queria nascer? Das 3 gerações que nós vimos aqui, a geração de Moisés, de Josué e dos filhos de Josué. Nós acabamos de dizer que os filhos de Josué, eles não conheceram o Senhor. Os 3 teve falhas, mas se vocês pudessem escolher, vocês escolher qual? Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvaroene. Alguém outra opinião aí? Josué. Se você for analisar, a geração de Josué foi uma geração que ele fez de tudo, né? Porém, gente, quando nós pensamos nessa geração de Josué, nós erramos. Por quê? Porque os filhos de Josué, a Bíblia diz que eles não conheciam o Senhor. Nós acabamos de ler. Se essa geração não conhecia o Deus de Israel, quem era o culpado? Quem era o culpado? Se uma geração não conhecia o Senhor, nem os feitos do Senhor, quem foi a culpa? Os pais. Josué estava tão preocupado, a geração de Josué estava tão preocupada em organizar o culto, estava tão preocupado na guarda do sábado, preocupado com dízimos, ofertas, vir para a igreja, correr para a igreja, fazer tudo isso, que eles esqueceram o principal assunto, que era ensinar para os seus filhos quem era o Deus de Israel. Ele se preocupou tanto, questão da parte da igreja, que eles esqueceram de ensinar quem era o Deus verdadeiro. Não é que guardar o sábado, não é que fazer dízimo e oferta, isso não, isso está correto. Mas o que Deus quer dizer é que o que você está deixando para a nova geração? O que nós estamos ensinando para essa nova geração que está entrando na igreja? O que nós estamos ensinando para nossos filhos? Josué, quando ele estava atravessando o rio Jordão, Deus deu uma ordem para ele: ó, Josué, pega de cada tribo, dos filhos de Israel, de cada tribo, você pega 12 homens, e quando eles estiverem no meio do rio, eles estavam atravessando o rio Jordão, eles têm que passar sobre a arca da aliança, e cada um deles deveria pegar pedras, e botar-se no ombro, e cada um tinha que pegar uma pedra, e quando chegasse lá, para que servia essas pedras? Abre sua Bíblia aí novamente. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvaroene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. De Josué. 23 de outubro de 2024, este é o professor André. Josué capítulo 4,
a partir do versículo 4. Fala assim: chamou, pois, Josué os 12 homens que escolheram dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhe: passa adiante da arca do Senhor, o vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. E quando quem? E quando os vossos filhos no futuro perguntar o que significa. Então Deus está dizendo assim: Josué, Deus sabia que a próxima geração, eles não saberiam quem era o Senhor. Deus sabia que depois de Josué vinha uma geração que não conhecia o Senhor. Então Ele manda que as pessoas pegassem uma pedra, para que quando os filhos perguntassem: pai, que pedra é essa? Aí o pai disse: meu filho, essa pedra foi quando Deus dividiu o rio Jordão e nós passamos em terra seca. Quando nós vamos devolver o nosso dízimo e as nossas ofertas, chama os nossos filhinhos e ensina a eles a contar o dinheirinho. E quando eles falam: pai, para que esse dinheiro? Meu filho, esse dinheiro é de forma de gratidão para com Deus de Israel por tudo que Ele tem feito por mim. Nós devemos ensinar essa geração que está chegando agora quem é o Deus de Israel. Nós estamos mais preocupados. Essa geração de hoje é a mesma geração de Josué. Está preocupado em guardar sábado, está preocupado em vir para a igreja, está preocupado sobre dízimo, organizar isso, organizar culto, fazer isso, fazer aquilo, que esquecemos o verdadeiro sentido, quem é Deus. E temos que ensinar para essa nova geração que está chegando aqui, é uma geração que não sabe de nada. Por quê? Porque estamos preocupados em organizar tudo, e não estamos preocupados em ensinar nossos filhos em casa quem é o Deus que nós servimos. Eu não estou dizendo que fazer tudo na igreja é errado. Não, isso é certo, isso faz parte, é correto. Mas devemos ensinar quem é o Deus que nós servimos. Quem é o verdadeiro Deus. Pegar a nova geração que está chegando e ensinar. Sabe por quê? Porque quando faltar um pregador aqui, essa nova geração tem que saber fazer um sermão. Quando faltar um diretor de escola sabatina, a nova geração tem que saber passar uma lição. E nós não estamos ensinando a nova geração. Estamos preocupados com outras coisas. Nós não estamos passando esse bastão. E Deus está dizendo: vocês têm que se preocupar com a geração futura, porque é ela que vai fechar o Evangelho. É ela. E nós temos simplesmente expulsado a nova geração, tirado eles de lado, deixado eles no escanteio. Nós não ensinamos. E nós temos que aprender a fazer isso. Ensinar cada um. Ensinar nossos filhos. Aqueles que não têm filho, melhor ainda, ensina para os que estão na igreja como deve ser guardado tudo. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho um filho de 17 anos. Tenho 3 filhos. Mas eu vou contar do mais velho. Quando ele nasceu, quando ele tinha por volta de 2, 3 anos de idade, toda a vida que eu ia assistir o DVD do Luiz Gonçalves, eu trazia ele perto de mim. Eu ensinava a ele: olha, meu filho, vamos assistir isso aqui, porque isso fala do Deus que o papai serve. E comecei a ensinar a ele os caminhos que deve andar. Comecei a dizer a ele a importância de ser honesto, de pagar suas contas, suas dívidas. Eu fui ensinando ele. Só que o tempo se passou e ele cresceu. No começo desse ano, em janeiro, ele teve que se afastar, tirar o cordão umbilical do papai, e agora ele teve que ir para outro estado, onde não conhecia ninguém, onde ele não sabe quem é ninguém. Ele foi para outro estado, no Piauí, para fazer faculdade. E quando ele está lá, desde janeiro, que eu ligo para ele, ele diz: papai, eu estou na igreja. Papai, eu entrei no clube de desbravador. Papai, eu vou para o Campuri. Papai, hoje eu vou pregar. Por que eu estou dizendo isso? Ensina os teus filhos
Porque nós ensinar aos nossos filhos, nós não vamos se preocupar se ele estiver em outro país. Porque você ensinaste quem é o Deus de Israel. Tem gente que sempre falava uma coisa que eu achei até interessante. Quem dizia que a mãe dele disse assim: olha, cabra, eu não posso estar vendo, mas o Papai do Céu está vendo. Se nós ensinarmos os nossos filhos do correto, do caminho certo, aonde eles estiverem, eles não vão se desviar. Porque ele conheceu o verdadeiro Deus de Israel. Eu quero terminar com vocês contando outra história dele. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro Álvaro Reis, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Esse meu filho ele foi para um programa de televisão da Novo Tempo lá em São Paulo. Participar de um programa Bom de Vida. 23 de outubro de 2024. Para casa, né? Esse é o professor André. Teve que voltar para casa e quando fosse em janeiro de 2022 ele tinha que retornar. E quando chegou em janeiro de 2022, mandaram as passagens e nós cearenses, principalmente nós aqui cearenses, nós temos costume de achar que 5 horas da tarde nós chamamos de 5 horas, a gente não chamamos de 17 horas, nós chamamos de 5 horas. E quando eu olhei no papel, né, das passagens de avião para minha esposa e para ele, eu está marcado para 5 horas da segunda-feira, né? Quando chegou segunda-feira, eu estava no trabalho por volta de 8 horas para 9 horas da manhã. O telefone tocou e eu já disse para minha esposa: olha, se o telefone tocar 3 vezes, aí eu sei que é alguma emergência, aí eu atendo. Se for só uma, eu acho que se você só quer apenas conversar, eu não atendo. Mas se tocar mais de 3 vezes, eu atendo porque eu acho que é emergência. E esse telefone tocou e eu atendi. Ela estava desesperada, minha esposa. Desesperada. Por quê? Porque o avião estava marcado para 5 horas da manhã de domingo para segunda, e nós chamávamos que era 5 horas da tarde da segunda-feira. E de repente o motorista lá no Novo Tempo liga e diz: olha, eu estou aqui no portão aqui em São Paulo, em Guarulhos, e vocês não apareceram, cadê vocês? E ela entrou em desespero porque ela perdeu o avião. Perdeu o avião. E ela começa a chorar, se espernear, dizer que era o sonho dele, o sonho do meu filho, agora perdeu. Perdeu o avião. Quando de repente eu dizendo para ela no telefone: olha, se acalme, vamos orar ao Senhor, acorde o Benjamin, avise para ele, tenha calma, vai dar tudo certo. E quando ela acordou o Benjamin, assim que ele sai da cama, a primeira coisa que ele faz, nem dirigiu a palavra a ela, foi se prostrar ao Deus de Israel e pedir misericórdia. Senhor, resolva o nosso problema. 10 minutos depois, ligaste na Novo Tempo, o diretor da Novo Tempo, só não se preocupe, eu remarquei as suas passagens e vocês vão viajar 5 horas da tarde. O que eu quero dizer com isso? Ensine para os seus filhos. Ensine, confie em Deus. Temos que confiar no Deus que nós acreditamos. Nós temos que entregar esse Deus verdadeiro. Vocês acham que se vocês virem para a igreja e apenas porque está devolvendo dízimo, mas se não tiver uma comunhão diária com Deus, mostrando para Ele que você pertence a Ele, que Ele é tudo na sua vida, é esse Deus que nós servimos. É esse Deus que quer levar nós para o céu. Ensine para a nova geração quem é o Deus de Israel. Neste momento eu convido aqui o Guto. E no momento que o Guto estiver cantando, vocês meditam, né, sobre a letra da música. Vamos encerrar o vídeo agora, porque música gera direitos autorais. Desejando a todos paz, saúde e muita felicidade sob as proteções de nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de todo o universo. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Valeu, Jesus!